mente mente e o nosso corpo grita. Em algum momento você já ouviu falar que o nosso corpo fala? Eu sou Priscila Possebon e no vídeo de hoje eu vou trazer umas pílulas de consciência sobre esse olhar para o nosso corpo como um instrumento de feedback. Então, quando nós olhamos para esse corpo, nós conseguimos traduzir o que a nossa alma está tentando trazer e principalmente o que a nossa mente está mentindo às vezes para nós. Não que ela minta sempre, né? Não me levem a mal, mas a nossa mente costuma usar mecanismos de proteção. Porque ao ver, né, das nossas memórias, dos nossos traumas, das nossas consciências, dos nossos aprendizados, a nossa mente ela vai buscar sempre nos proteger de algo. E não necessariamente de coisas ruins, mas sim de coisas que são desafiadoras, né? De coisas que não estão no padrão, não estão no comum, entre aspas, esse comum, porque não estão no comum de acordo com as nossas memórias, com o que está registrado no nosso corpo. Mas Pri, aonde que entram as nossas emoções nisso tudo? Eu acredito que junto com esse grito do nosso corpo. Porque ele vai mostrando, ele vai delineando o que está escondido ali, que nem sempre nós conseguimos lidar. E obviamente que todos nós somos seres humanos. E todos nós temos coisas a desenvolver. Às vezes a gente vai deslizando de um lado, vai deslizando de outro e vai ajustando rota. E eu acabo brincando às vezes com alguns pacientes meus dizendo que o nosso corpo ele é muito fofoqueiro. Então, quando nós começamos a olhar para ele, porque nós ficamos um bom tempo sem olhar para o nosso corpo, né? E quando nós começamos a olhar para ele, ele fica assim: olha, tu tá me olhando? Então peraí, que eu tenho um monte de coisas para te contar. E é justamente isso que acontece quando a gente começa a fazer esses processos de liberação, que a gente começa a olhar para o nosso corpo com mais carinho. Ele tem um monte de memórias e de emoções ali guardadas, mal digeridas, mal assimiladas, que vão vindo para fora. E quando começa esse movimento de aflorar essas memórias, essas sensações, é um momento de cura. Existem várias técnicas, né, e estudos por aí, assim como a metafísica, a medicina germânica, o método Forfil, né? Existem várias metodologias e estudos que já trazem essas questões comportamentais como base de doenças físicas. E aí, quando a gente começa a entender que existe sim uma base emocional por trás da doença física, ou ainda existe uma base emocional comportamental e que muitas vezes é herdada dos nossos pais, dos nossos ancestrais no geral, a gente começa a tomar consciência dessas coisas. Então a nossa mente ela começa a operar um pouquinho mais ao nosso favor. Porém, como eu falei, a nossa mente mente. E às vezes nós temos consciência de algo que é muito bom para nós, mas a nossa mente continua com esse instinto protetivo e fica ali negociando, né, com as nossas atitudes. Então, vou citar um exemplo bem simples, inclusive estava conversando hoje de manhã numa reunião sobre isso, que às vezes nós entendemos a necessidade que é de termos uma alimentação saudável. E a gente entende isso aqui, tá compreendido. Eu sei que é importante. Eu fui na nutricionista, eu fui no endócrino, o meu personal, a minha terapeuta, todo mundo falou que é importante eu me alimentar bem, mas eu não consigo. Tem algo que parece que é um imã que me leva para aquele lugar de novo. E aí, quando nós vamos buscar essas coisas lá na profundeza das nossas células, nós percebemos que tem um padrão ali genético, gestacional, tem um padrão de infância, que o nosso corpo acaba usando esse mecanismo como proteção. Então, a nossa mente fica ali tentando negociar, porque ela quer economizar energia, e tudo que nós fizemos que não é comum ao que está registrado no nosso corpo, ao que está registrado nesse consciente ali, é considerado gasto de energia excessivo. Então, quando nós vamos fazer algo que não está na nossa rotina, a tendência é que gastemos muito mais energia para fazer. E isso desgasta muito mais.
Eu vou trazer um exemplo meu para vocês, porque eu gosto de trazer esses exemplos justamente para entenderem que, por mais que eu estude, por mais que eu entenda sobre, essas coisas também acontecem comigo. Porque somos seres humanos e estamos aí aprendendo a viver nessa vida. Quando muito nova, eu sempre fui muito ativa. Então, estava sempre na rua, jogando bola, andando de bicicleta, né? Fazendo auê. Amava educação física. Na fase adulta, isso começou a se extinguir, né? Tem que trabalhar, tem que pagar boleto, tem que arrumar casa, tem que isso, tem que aquilo. E acabou que, por um período, eu não fiz muita atividade física. Acabei ficando muito sedentária, acabei engordando muito também, e muito inflamada, né? O meu corpo literalmente gritava. Inclusive, eu pintei o cabelo de vermelho nessa época. Se vocês derem uma olhadinha no meu Instagram e algumas redes sociais, pode ser que vocês me encontrem ainda de cabelo ruivo. Justamente por isso, porque meu corpo estava pegando fogo de inflamação. Eu ficava doente a todo momento, eu não tinha vontade para fazer nada, e mesmo assim eu não estava olhando para o meu corpo. Eu dava uma desculpa qualquer, eu comprava uma roupa mais larga, e assim ia seguindo a vida. Aí quando eu voltei a olhar para o meu corpo, eu levei um susto gigantesco. Só que aí eu entendia que era necessário voltar a fazer atividade física. É o básico, né? Começar a me alimentar bem, atividade física, o básico. Gente, era tão difícil ir pra academia. Era um gasto energético tão gigantesco. Era como se tivesse 5 pessoas me segurando e eu fazendo força. Não, eu vou treinar. Eu vou ir pra academia. Mas fazendo muita força. E aí, obviamente, eu chegava lá, eu tinha que me expor, né, para outras pessoas. Eu não treinava muito bem, tava aprendendo, o peso era baixo, eu tinha muita vergonha por estar gordinha. E aí o que acontecia é que era tão pesado para mim carregar essas amarras, porque são umas amarras que ficam nos segurando, que quando eu chegava em casa, eu ia dormir. Tomava banho e ia dormir, porque eu não tinha mais energia. Era como se tivesse um aplicativo, sabe quando tem um aplicativo no celular que ele usa toda a bateria do celular? Porque ele tá em desordem? Era isso, era como se esse movimento fosse tão desgastante para mim que ele usasse toda a minha energia. Então eu tinha que chegar em casa, tomar banho e dormir, para recarregar a minha energia. Eu não conseguia pensar, eu não conseguia fazer nada. E isso, com o tempo, fui fazendo alguns processos, fui explicando algumas coisas pro meu corpo, fui liberando algumas memórias, né? Fui trazendo essa consciência cada vez mais de que isso não era perigoso, que pelo contrário, isso era saudável. Eu fui reeducando o meu corpo literalmente, no passar dos anos. E hoje, obviamente, que quando eu vou pra academia é muito leve, eu consigo fazer outras coisas depois. Mas percebam que esse momento de transição entre o que eu sei que é bom pra mim e o que o meu corpo tá acostumado a fazer é um movimento bem desafiador. Mas, de novo, a nossa mente mente e ela vai querer negociar contigo o tempo todo para que tu permaneça nessa zona de conforto, né? Já trago o conforto entre aspas porque parece confortável, mas não é. Isso vai acarretar num monte de doenças e um corpo que está inflamado, um corpo que está gritando por atenção, que está gritando por ajuda, ele merece ter esse cuidado e esse carinho. Afinal, é um instrumento que nós temos para viver essa vida aqui na Terra, para sermos mães, esposas, filhas, para poder abraçar, para poder fazer uma trilha, para poder fazer uma viagem. E quanto mais saudável esse corpo tiver, mais a gente vai conseguir ser alguém melhor na vida das pessoas ao nosso redor e principalmente ter uma saúde, ter uma alegria, né? Porque até quando o nosso corpo está doente, questões hormonais, questões de vitamina, tudo fica alterado. Então, tudo começa dentro, no pequeno, vai fazendo um pouquinho por dia e isso vai se expandir e vai afetar todas as pessoas ao teu redor. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like aqui, me conta aqui nos comentários como que tá sendo esse processo pra ti, como que é essa relação com os teus pensamentos, com os teus sentimentos, com o que tu faz realmente, me conta aqui.
E na descrição também tem um link do e-book falando um pouquinho mais sobre inteligência emocional, porque ao meu ver a inteligência emocional abrange todas essas áreas. E pode clicar aqui que o download é gratuito e aguardo o teu comentário pra gente conversar um pouquinho ali. Um beijo e até o próximo vídeo.